Bom dia, queridos amigos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a maravilhosa companhia do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida, amém? Queridos, hoje vamos dar continuidade à série Que Farei de Jesus? Você já sabe, então pegue a sua Bíblia, vamos para Mateus capítulo 27 e vamos ler esta pergunta. Não basta apenas saber, mas ler a pergunta, refletir sobre a pergunta. Mateus 27, verso 22. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa foi uma pergunta que Pilatos fez à multidão um pouco antes de crucificar Jesus. Só que esta pergunta ela não é apenas sobre Pilatos e a turba enfurecida, mas sim essa pergunta tem a ver com a nossa realidade hoje, exatamente. Como vamos responder a esta pergunta? Como passaremos a vida respondendo a essa pergunta? Ela ecoa pelos séculos, pelos milênios, até chegar a nós. E hoje nós temos a oportunidade de poder responder afirmativamente essa pergunta. Replicou-lhes Pilatos: Que então farei de Jesus? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Eu respondo da seguinte forma: que ele seja entronizado na minha vida. Espero que na sua também. Hoje vamos pegar um personagem fora do judaísmo, fora de alguns discípulos que eu coloquei aqui, fora de alguns profetas que coloquei aqui, fora do contexto religioso de Israel. Abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, lá diz assim. Mateus 8, verso 5, lá diz assim. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Queridos, que experiência bonita, né? Um centurião romano, ele que estava acostumado com o paganismo,
né? Porque na cultura grega e romana, eles tinham muitos e muitos deuses, não era apenas um só, eram vários deuses. E ele estava familiarizado com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo que ele estava familiarizado com tudo isso, ele também estava familiarizado com o povo de Israel, exatamente. Roma havia conquistado Israel e o Deus de Israel havia conquistado alguns dos servos, alguns dos centuriões, alguns romanos, né? E esse foi o caso do centurião, né? O centurião, ele se sentiu atraído pela luz do Salvador, né? Olha só o que Ellen White fala sobre este episódio, né? Ela fala assim, se tratando do centurião, né? Nunca vira o Salvador, mas as notícias que lhe chegaram aos ouvidos lhe inspiraram fé. Até aquele presente momento, meus queridos, o centurião romano jamais teve oportunidade de conhecer Cristo. Jamais. Né? Por mais que ele quisesse, ele não tinha oportunidade de conhecer Jesus. Né? Mas o que ele escutava a respeito de Jesus, o coração dele foi se devotando cada vez mais para Cristo Jesus. Né? A tal ponto que Ellen White tem essa frase, né? Manifestar respeito pelo serviço divino e bondade para com os judeus, como seus adoradores. Né? Nos ensinos de Cristo, segundo lhe haviam sido comunicados, encontrar aquilo que satisfazia as necessidades da alma. Olha só, nos ensinos dos judeus, o centurião romano encontrou aquilo que a alma mais precisa, que a alma mais carece. Né? Interessante notar também, neste episódio, né, do centurião e de seu servo, é que Jesus, ele destaca a fé do centurião. No verso 10 de Mateus 8, Jesus diz assim: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus, ele elogia a fé do centurião, a fé que muitos dos judeus rejeitavam, né? Porque a nação israelita rejeitava Roma com todas as forças, né? Mas eles jamais podiam rejeitar a fé dos romanos, né? Neste caso em especial do centurião. O centurião, ele expressou uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé ativa, uma fé que não vê preconceito, uma fé que não vê obstáculos, uma fé que não vê dificuldades, empecilhos. O centurião romano, ele expressou uma fé genuína e ela foi louvável aos olhos de Jesus e ela foi destacada por Cristo Jesus. Cristo Jesus destacou a fé do centurião. Né? E uma outra coisa aqui que me chamou a atenção, já é um pouco mais duro, né? Mas querendo
já é uma repreensão, mas como diz a palavra de Deus, eu disciplino a quem eu amo, né? Deus nos disciplina. Jesus nos disciplina porque Ele nos ama. Nos ama e nos ama muito. No verso 11 e 12, lá diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, meus queridos, Jesus estava aqui com este ato, com este milagre, com esta oportunidade, com essa história. Jesus estava chamando a atenção dos líderes judaicos, né? Deus, por meio de Jesus Cristo, estava chamando a atenção dos líderes judaicos, né? Olha só, Ellen White pontua muito bem isso, né? Ela fala assim: eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ai, quantos ainda se estão preparando para a mesma decepção fatal, enquanto almas mergulhadas nas trevas do paganismo lhe aceitam a graça? Quantos há em terras cristãs sobre os quais a luz resplandece apenas para ser rejeitada? Forte, né? Quantos filhos da luz têm a luz e acabam por desprezar a luz? Enquanto que as pessoas lá fora, os gentios, os romanos, as pessoas que não conhecem Jesus, aceitam a graça salvadora de Jesus. Esta foi uma advertência para os líderes judeus e esta é uma solene advertência para nós hoje. Que expressemos a mesma fé, a mesma humildade, a mesma singeleza de coração, a mesma pureza de alma com que esse centurião chegou até Jesus. Ele mesmo disse: Senhor, não precisa ir até lá, basta apenas uma palavra. Eu tenho meus servos comigo, eu falo para ele ir, ele vai. Eu falo para ele vir, ele vem. Eu falo para ele ficar, ele fica. O meu servo faz isto e meu servo faz. Apenas uma palavra. Olha só a fé genuína, valorosa, verdadeira, ativa, uma fé ativa. Ele não se mostrou passivo, ele se mostrou ativo e ele alcançou a bênção. Tem você, meu querido amigo, meu querido irmão, minha amiga, desenvolvido, ou tem você essa fé, a mesma fé do centurião? Porventura tem você esta mesma fé que o centurião teve no passado? Embora o centurião esteja esperando a volta de Jesus no túmulo, mas a fé dele pode ser a tua fé hoje. A fé não está presa a uma pessoa. A fé, ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser acrescida na vida de qualquer pessoa. E ela está ao teu alcance. A fé de Jesus está ao teu alcance, né? E
Oxalá que possamos ter a mesma fé que este centurião teve. Uma fé pura, uma fé verdadeira, uma fé que não vê, como eu falei, que não vê obstáculos, que não vê embaraço algum, que não vê dificuldade, não vê preconceito, não vê racismo, não vê xenofobia, não vê qualquer outra coisa. Uma fé pura, uma fé valente, uma fé sincera, uma fé genuína, uma fé que transborda de uma experiência real com Cristo. Que esta possa ser a minha e a sua experiência de vida. Que possamos estar firmes, porém humildes, conectados com Cristo, firmados com Cristo, amparados por Cristo e salvos por Cristo. Vamos orar? Querido Pai, grato te somos, Senhor, por esta fé que está disponível a nós hoje. Uma fé verdadeira, uma fé autêntica, genuína, uma fé original. Obrigado, Pai, porque esta fé está ao nosso alcance. E ajuda-nos a desenvolver esta fé, esta pureza, esta singeleza, esta busca real contigo. Nos ajude, Senhor. Somos falhos, fracos, pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus, mas ansiamos e desejamos ter a mesma fé do centurião. Em nome de Jesus. Amém. Se porventura gostou deste vídeo, gostou desta reflexão, desta meditação, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal aqui no YouTube, deixe o seu like e vamos assim alcançando mais e mais pessoas para o reino de Deus. Amém?